Continuar com o nosso olhar sobre o Rio Grande do Sul, porque em entrevista à CNN, o ministro Paulo Pimenta comentou as críticas que tem recebido depois de assumir o Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso porque nomes ligados a partidos defendem que a nomeação para esse cargo é uma movimentação política, já de olho nas eleições de 2026. Vamos ouvir, então, o que disse o ministro sobre isso. Eu considero isso uma crítica, digamos, absolutamente infundada de pessoas que medem a conduta dos outros pelos valores que elas têm. Então, certamente, essas pessoas imaginaram, se eu estivesse na posição que o Pimenta está, eu aproveitaria essa oportunidade para tentar promover dividendos políticos individuais. Então, essa é a régua delas, não a minha, né? Então, eu respondo isso com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha dedicação, com a minha forma de proceder, e considero totalmente descabida e também não perco meu tempo com isso, né? Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer e não tenho como perder tempo com esse tipo de bobagem. Pedro, o ministro vai ser colocado à prova nessa questão política para fazer uma articulação entre prefeitos, tanto que estão ali do lado governista, mas muitos do lado da oposição. E esse questionamento sobre a figura dele nessa função especificamente veio do próprio PT, de uma ala ali interna e também da oposição. Setores do governo questionam também a indicação do Paulo Pimenta. Vamos lembrar que já houve ali um início de desencontro entre o Paulo Pimenta e o Eduardo Leite, naquele episódio do empréstimo de equipamentos do Uruguai, aeronaves, que houve um pedido do governador, o Uruguai ofereceu, depois acabou não chegando até lá porque o governo teria dito que não era necessário. A questão não é só o fato do Paulo Pimenta ser um agente político, um político por natureza, um deputado licenciado. É o fato de que ele é um político do Rio Grande do Sul, que naturalmente coloca ele num cenário de ter um projeto político no Estado. O PT tem 13 prefeituras que ele vai disputar nas cidades com mais de 200 mil habitantes no Rio Grande do Sul em 2024. Entre elas, São Leopoldo, que é um reduto do PT há mais de 2 mandatos. O atual prefeito do PT vai tentar emplacar o próximo prefeito. Então é natural que nesse processo de reconstrução do Rio Grande do Sul durante o ano de 2024 haja em algum momento uma contaminação do processo eleitoral municipal. Ainda há um certo impasse sobre se a eleição no Rio Grande do Sul vai ser mantida na mesma data, até porque o TRE local, o TRE do estado, está embaixo d'água e as urnas eletrônicas, portanto, ninguém sabe qual é o estado delas, mas é claro, a eleição vai acontecer esse ano em algum momento, se não em outubro, mais para frente um pouco. Então a gente tem uma eleição municipal que vai acontecer no momento em que o Paulo Pimenta ocupa esse cargo de ministro extraordinário. E é o momento em que o dinheiro vai estar circulando pelo estado, pelas prefeituras, sobretudo. As prefeituras do estado inteiro vão recorrer ao governo federal pedindo ajuda, vão ter que apresentar os seus respectivos planos, depois vão ter que prestar contas. Então, o Paulo Pimenta e o Rui Costa na Casa Civil, na outra ponta, e o próprio presidente Lula vão ter que ter uma ação ecumênica, muito ecumênica no estado, na hora de repassar esses recursos para prefeituras. Não pode olhar nem partido político, nem se é oposição ou se é situação. Outro aspecto que é importante observar é que o Paulo Pimenta deixou a Secretaria de Comunicação, mas mantém lá algum tipo de influência. E quem assumiu foi o seu interino, Laércio, que é uma pessoa que é muito próxima ali do PT, tem uma relação histórica com o partido, mas dentro do governo ainda não se sabe se o Paulo Pimenta volta para a SECOM em algum momento. Alguns dizem que ele vai ficar no Rio Grande do Sul 4, 5, no máximo 6 meses, depois ele poderia voltar a ocupar esse cargo na SECOM. Outros entes do governo avaliam que esse Ministério Extraordinário ele vai continuar trabalhando pelo menos até 2026, porque tem um longo trabalho pela frente de reconstrução, trabalho que só está começando agora. Então ainda há uma dúvida no ar, se o Pimenta fica nesse cargo até 2026 e quando chegar em 2026 pode disputar algum cargo, o Senado ou o governo estadual, ou se ele volta para o governo federal em algum momento. Já se especulou a possibilidade dessa vaga da SECOM ser ocupada pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que já ocupou essa pasta durante a gestão de Dilma Rousseff, mas o Edinho já deixou claro que ele quer concluir o seu mandato em Araraquara e depois pode ocupar algum outro cargo, mas o mais provável é que ele vá para a presidência do PT.
E aí Gleisi Hoffmann deve ir para o governo. Então, mais cedo ou mais tarde, se não em 2024, no começo de 2025, o presidente Lula deve promover algumas mudanças no seu ministério e uma delas deve passar pela Secretaria de Comunicação da Presidência. Paulo Pimenta, portanto, vai seguir nesse cargo agora, mas com o principal desafio dele nesse momento, eu diria que, claro, é a construção do Rio Grande do Sul, mas é também manter uma boa relação com o governo do Estado e evitar entrar em rota de colisão com o Eduardo Leite.